E aí, navegantes? Como é que vocês estão? O que vocês contam pra mim? Conta pra mim aí como é que foi o final de semana de vocês. Tudo bem? Como é que foi o final de semana? Maravilhoso? Muitas bênçãos aí no final de semana de vocês? Final de semana de descanso, de muito trabalho. Como é que foi? Pessoal, então vamos lá. A mais uma dose diária de direção. Bom, então mais uma semana está se iniciando. A nossa 15ª dose diária de direção. Para mim, eu posso dizer que está sendo um momento muito bom, um momento de honra poder estar podendo receber e fazer vocês aqui esse momento de compartilhar esse meu aprendizado que eu já estou tendo. Isso aí para mim eu faço de todo o coração, com muita alegria. E eu posso dizer que quando eu consigo ter um retorno positivo de vocês, isso me dá mais gás ainda para poder continuar fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Quando eu tenho esse retorno, para mim isso é muito bom. É um sinal de que vocês estão tendo resultado. Porque, afinal de contas, esse nosso dose diária de direção, ele fala sobre também um versículo que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, onde fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, esse versículo fala muito comigo e eu acredito que fala muito com você também, porque eu estou aqui buscando fazer esse momento de reflexão para todos e eu posso dizer que um grande momento de transformação na minha vida, qual foi? Foi naquele momento onde eu comecei a ouvir e praticar. Esse foi um dos momentos mais importantes que eu tive. Um dos momentos de mais crescimento que eu tive. Então, vamos lá. Mais uma semana, mais uma oportunidade que a gente está tendo para fazer aquilo que tem que ser feito, para a gente colocar para cima dessa semana, para ser uma semana extraordinária. E eu peço a você que já deixa o like, compartilha essa live se você ainda não compartilhou, para alguém que está precisando ouvir isso aqui. E vamos para lá, para a nossa dose diária. E se você ainda não entrou no meu grupo do WhatsApp Central da Direção, o link está na bio. Depois que a gente concluir, você pode acessar o link, entrar na bio e entrar no meu grupo, que lá eu coloco todas as informações do que vem acontecendo e eu posso dizer que nos próximos dias vem acontecer umas coisas importantes aqui pra gente. Beleza? Então vamos lá. A base de hoje do nossa dose diária de direção está lá em Provérbios 25, 28. Que diz assim, ó: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou por outra, em outras versões, assim é quem não tem domínio próprio. Então, como uma cidade sem muros. Por quê? Naquela época, onde vivia, né, Salomão, porque esses provérbios foram escritos por Salomão. Os provérbios, eles são 31 provérbios. Só que 2 deles não foram escritos por Salomão. Não sei se você sabia disso, mas 2 dos provérbios não foram escritos por Salomão. O provérbio número 30 e o 31 foi escrito pelo rei Agar e o rei... Não estou lembrado agora do nome do outro, vou já falar aqui para vocês. Agur, desculpa, não é H, é Agur, o 30 e o 31 é o rei Lemuel. O provérbio 31, aquele que fala da mulher virtuosa, então, foi escrito pelo rei Lemuel, que lá ele foi escrito
pelos conselhos da mãe do rei Lemuel. Beleza? Mas aqui a gente vai falar hoje do provérbio 25. Por quê? Se você quer que eu faça mais lives falando só de provérbios, a gente pode fazer também aqui. As nossas doses diárias ser só de provérbios. Escreve aqui para mim se essa semana você quer que a gente fale só de provérbios. Porque provérbios foi um dos livros que eu mais li. Porque o provérbio são 31. Então são 31 provérbios, dá um para cada dia do mês. Então, no dia 1 você pode ler o provérbio número 1. Dia 2, provérbio 12, e assim por diante. E eu posso te indicar um livro. É esse aqui, ó. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Ele tem uma frase aqui bem no início, que foi uma das frases que mais me fez ler provérbios. Que fala que aquele que lê provérbios todo dia, mês após mês, por 2 anos seguidos, se torna mais inteligente que as outras pessoas. Aqui ele fala até assim, ó, ele se torna mais inteligente que todos os seus chefes. E faça isso durante 5 anos e você se tornará milionário. E eu te confesso que eu comecei a ler provérbios justamente por causa dessa parte. Por tornar milionário. Eu não sei se esse é o seu objetivo, mas eu posso te dizer uma coisa. Provérbios é uma fonte de sabedoria. E existem 3 tipos de pessoas em provérbios. Os sábios, os tolos e os preguiçosos. Então são 3 tipos de pessoas. Os sábios, os tolos e os preguiçosos. E aqui, na nossa base de hoje, que está falando, que está lá em 25, capítulo 25, versículo 28, que fala, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Está falando de quem? Do sábio, do tolo ou do preguiçoso? E eu posso dizer para você com toda certeza, aqui está falando do tolo. Porque o tolo, ele não tem domínio próprio. O tolo, ele não tem inteligência emocional. Porque naquela época de Salomão, quando Salomão escreveu isso, no seu templo tinha um muro que cercava o palácio, o templo e o palácio. Que até hoje existem aquilo que as pessoas dizem que é os restos lá do muro do castelo de Salomão, né, do templo. E é aquele muro onde fica lá os rabinos, né, os judeus. Não sei se você já viu lá com a testa batendo, né? Que é chamado Muro das Lamentações. Então, naquela época, um lugar seguro era um lugar onde tinha um muro, certo? Então, por isso que ele está falando aqui, ó, como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Porque uma cidade sem muro não tem defesa. Porque o muro é a primeira defesa daquela cidade. Então, o que acontece? Uma pessoa que não tem domínio próprio, a defesa dela está baixa. Por quê? O muro, ele não é apenas uma decoração, uma proteção, uma defesa. O muro, ele protegia aquela cidade e protegia as famílias, as riquezas, as portas, os territórios, a identidade daquela cidade. Então, protegia muitas coisas valiosas. Né? Então, assim com a gente. Quando a gente não tem domínio próprio. Quando a gente não tem domínio próprio, essa defesa baixa, esse muro baixa, e a gente está exposto ao quê? A raiva, a provocação, a opinião dos outros, a fofoca, ao impulso, a ansiedade, a vontade de responder na hora, a necessidade de se defender o tempo todo, a manipulação dos outros. E a pessoa que não tem domínio próprio, ela não tem proteção interna. Por quê? Qualquer coisa atinge ela. Então a gente tem que ter o domínio próprio. Mas como é que a gente pode fazer para ter esse tal domínio próprio? O que a gente pode fazer? Porque a gente ouve muito falar de coisas para fazer para a gente ter domínio próprio.
Mas uma coisa eu posso te falar. Existe no meio do desenvolvimento pessoal, que é o meio que eu estou inserido agora, uma coisa chamada inteligência emocional. Que eu posso dizer para vocês que foi uma das habilidades que eu adquiri ao longo desse tempo, com autoconhecimento, foi a inteligência emocional. E é uma coisa que eu aconselho a todo mundo que está assistindo essa live. Estude a respeito de inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, ela não é sobre aguentar tudo calado, ou aguentar a pressão toda como um monge tibetano. Não, não é isso não. A inteligência emocional é força controlada. A inteligência emocional é força controlada. Então, não é que você não vai sentir raiva, não é que você não vai sentir ansiedade, não vai ficar incomodado com fofoca. Não, não é isso. Mas o que acontece? Quando você tem realmente inteligência emocional, você sabe como reagir. Quando você tem inteligência emocional, esse muro que fala em Provérbios 25, 28, ele está levantado. Porque a pessoa tem domínio próprio. Então, quando aquela outra pessoa começa a pisar no calo dela, ela não reage para qualquer custo. Porque eu tenho quase certeza. Tem pessoas que não gostam de você. Eu tenho quase certeza disso. Tem pessoas que não gostam de você. E ela vai escolher o seu ponto fraco para lhe atacar. E o que eu posso dizer para vocês? A gente, no meio do desenvolvimento pessoal, a gente estuda muita coisa. Linguagem corporal, leitura facial, expressão, microexpressão facial. E tudo isso fala sobre inteligência emocional. Só que não adianta nada você estudar sobre inteligência emocional e estudar sobre muitas coisas, porque tem o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, é considerado o pai da inteligência emocional, que ele tem um livro, Inteligência Emocional, Daniel Goleman. É outro livro, se você ainda não leu, eu lhe aconselho a ler. Inteligência Emocional, Daniel Goleman. É um livro denso, mas eu te aconselho a ler. Você começar a entender como que é essa inteligência emocional, para você começar a levantar o seu muro. Porque o muro não é que você vai estar fechado o tempo todo, mas você vai ter a sua defesa. E muitas vezes eu posso te dizer que não é só a defesa contra quem está de fora, mas é defesa contra você mesmo, contra os seus impulsos. Porque normalmente a gente pensa que o problema sempre está no outro. Sempre está no outro. E na verdade, às vezes pode estar no outro. Mas a solução sempre está na gente. Não é que pode, ela sempre está com a gente. Porque quando a gente tem inteligência emocional, quando a gente tem domínio próprio, a casa pode estar pegando fogo, mas a gente está focado aqui em solucionar, em visualizar, em resolver aquilo que tem que resolver. Por exemplo, eu não sei se você gosta de receber elogio. Porque receber elogio fala muito sobre, mexe muito com o ego. E não tem esse que diz assim, que não mexe com o ego. Mexe e muito com o ego de todos. Então, o elogio, ele é bom. Existe uma... Como é que se diz? É uma cultura, uma expressão, um ditado é um ditado. Na Bolívia, que fala que o elogio é bom a gente só cheirar e não engolir. Porque quando a gente ouve o elogio e a gente engole, está sujeito a acontecer algumas coisas que não são tão boas. Porque eu tenho outro ditado que diz: o peixe morre pela boca. Eu acredito que você já deve ter ouvido. Então, o elogio é como um anzol na ponta da linha. Então, o anzol está aqui e o peixe vai comer. Se você engolir aquele elogio, já era.
E por outra, a crítica. Porque hoje, uma das coisas que mais tem é crítica construtiva. Não, aqui eu vou falar porque a minha crítica é construtiva. Mas sabe quem são a maioria das pessoas que vão falar sobre crítica construtiva? Sabe quem são? Aquelas pessoas que não construíram nada. Pode prestar atenção. Pode prestar atenção no seu meio, aonde você está. Se você não observa, ou melhor, se você observa esse tipo de pessoa, que quando não, eu vou fazer uma crítica construtiva. Mas vai ver o que a pessoa começou a... O que a pessoa já tem construído para ela fazer aquela crítica. Então você tem que botar na balança o elogio e a crítica. Porque quando você não tem domínio próprio, você é inconstante. Você recebe um elogio, aí o ego infla, você fica lá em cima. Aí fica achando que é o maioral. Mas aí quando você recebe uma crítica, aí aquele elogio que estava lá em cima baixa e a crítica sobe. Então, a crítica e o elogio, elas têm que estar em equilíbrio, porque a pessoa que tem domínio próprio, ela não está muito ligando para a opinião das pessoas. Entende o que eu quero dizer? Porque existe um bloqueio chamado necessidade de aprovação. Então, a pessoa que tem domínio próprio, normalmente, ela não está nem aí para o que as pessoas estão falando dela. Mas se os seus muros estão baixos e você não tem domínio próprio, pode ter certeza, você está ligando e muito para a opinião das pessoas. Por quê? Você quer sair bem na foto. Porque é muito interessante quando a gente fica sabendo que estão falando da gente. Aí se a gente for começar a responder todo mundo que fala mal da gente, a gente vai viver uma vida só para responder aquelas pessoas que falam mal da gente. E a gente vai esquecendo da nossa missão. Então, quando a gente tem domínio próprio, a gente está olhando para frente. Para a gente seguir em frente, para a gente poder fazer aquilo que a gente tem que fazer. Porque se você for parar e começar a ligar para a opinião dos outros, você não vai fazer aquilo que tem que fazer. E eu posso te dizer, se você está ligando para a opinião das pessoas, você não tem domínio próprio. Porque ainda você não está governando a sua vida. Então, qual é a nossa base de hoje? Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E a pergunta que eu te faço é: você quer ter o muro levantado ou quer ter o muro derrubado? Você tem domínio próprio ou você liga para a opinião das pessoas? Essa é a pergunta que eu deixo para você hoje. Essa é a reflexão. Mas eu posso te dizer que quando a gente começa a ter esse domínio próprio, começa a carregar na gente essa tão falada hoje em dia inteligência emocional, a gente começa a colher os frutos. E eu posso te dizer que os frutos são bons. São bons. Porque o único beneficiado quando você começa a levantar os muros da sua cidade é você mesmo. Porque você tem que cuidar do seu coração. Porque por exemplo, se eu fosse ficar ligando para o que as pessoas falam de mim, ou porque as pessoas vão achar de mim, eu não estava aqui falando para vocês hoje. Então,
A nossa dose diária hoje é o quê? Tenha domínio próprio. Se você quiser ler esse Provérbios, que é interessante, né? Porque hoje é dia 25 e eu escolhi esse. Agora que eu tô vendo que é dia 25, não sei se você acredita nisso, mas pode ter sido coincidência, ou como diz um amigo meu, não sei se ele ainda está na live aqui, Jesuscidência. Mas eu escolhi, não foi porque hoje é dia 25, mas era porque era o que eu estava querendo falar hoje. Provérbios 25, 28, no dia 25. Então, se você quiser, ainda dá tempo, depois que você fechar a live aqui, você pode ler 25, o capítulo 25 de hoje. Tira esse tempo. É rapidinho, eu acho que você não tira nem 10 minutos do seu dia para ler. Faça isso. O ganho é para você. Beleza? É lá em Provérbios 25 que tem aqui, ó, no versículo 24. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Mas não é sobre isso que a gente está aqui falando, tá bom? A gente está falando do 25, 28. Como uma cidade sem muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Beleza, meus amigos? Então, eu desejo de coração a todos uma ótima semana. Seja uma semana abençoada. É mais uma oportunidade para você fazer aquilo que tem que ser feito. Vamos lá fazer aquilo que tem que ser feito. E eu te convido a entrar no link da bio e acessar o link que está lá para entrar no meu grupo do WhatsApp central da direção. Acesse o link e entra no meu grupo. E lá tem a minha página falando do meu programa, o Despertar. Se você quer que eu te ajude a ter mais inteligência emocional, você pode clicar lá, entrar em contato comigo e eu posso te auxiliar a ter mais inteligência emocional. Vamos lá fazer aquilo que tem que ser feito? É mais uma semana, uma nova oportunidade para a gente fazer aquilo que tem que ser feito. E o meu desejo é que Deus abençoe a todos, que esteja presente na casa de cada um e vamos lá fazer aquilo que tem que ser feito. Grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos.